E aqui continua falando: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Então Cristo aqui ele novamente retifica, né, como no começo de Mateus 24, que haverão falsos cristos, falsos profetas, falsos sinais, falsos prodígios, né, que se possível, né, não é possível, mas só que tem muitas pessoas que serão enganadas, porque elas não estão atentas, elas não estão como as virgens prudentes, elas estão agindo como as virgens loucas, e elas não vão encontrar o caminho, elas vão se perder nessa escuridão da meia-noite. E elas vão começar a seguir esses falsos profetas, vão acreditar em falsos sinais e milagres, porque o anticristo ele também vai operar sinais, né? Então, a tecnologia ela vai operar sinais, muitas pessoas se dobrarão a essas tecnologias, porque as pessoas não vão querer perder o direito de fazer parte da sociedade. E para você fazer parte da sociedade, você vai então ter que se curvar a essas evoluções, como a marca que a pessoa vai ter que receber, caso contrário ela não vai comprar nem vender. Então é bastante complexo, mas eu creio que Deus ele dará o escape, como a palavra de Deus ela promete. Portanto, se vos disserem: eis que está no deserto, não saiais, eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, a volta de Cristo ela será de forma espetacular. Será sobre as nuvens com poder e grande glória. Então não haverá dúvidas. Não devemos ficar correndo atrás de sinais locais, que nem pessoas que seguem correndo atrás de profetas, profecias, milagres. Não, será visível em toda a terra. Porque assim como ele foi sobre as nuvens, ele também virá com poder e grande glória sobre as nuvens, no momento que tiver de ser. Então nós seremos transformados num piscar de olhos. Porque assim, né, como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Dois estarão no campo, um será deixado, né, e o outro será tomado. Existe uma outra interpretação para esse versículo, que aqueles que forem levados serão levados pelo engano. Tem essa visão aí, que ser levado não significa exatamente ser arrebatado. As pessoas que serão levados pelo dilúvio deste mundo, porque os últimos dias serão como nos dias de Noé. As águas levaram todas aquelas pessoas que ficaram fora da arca, e a arca hoje é o Messias. Aqueles que aceitarem a salvação já estarão na arca, e aqueles que ficarem serão levados pelas enxurradas. E nós sabemos que no dilúvio, quando Noé estava na arca, ele soltou a pomba, e a pomba ela voltou, porque a pomba ela não pousa sobre cadáveres. A pomba é uma ave limpa, então ela não encontrou terra e não encontrou um lugar para pousar. Então ela voltou, e depois Noé soltou um corvo, e o corvo não, o corvo ele come carne podre, come cadáveres. Então o corvo ele achou repouso sobre os cadáveres que estavam boiando sobre as águas. Ele achou repouso e não voltou. Depois Noé ele soltou novamente a pomba, e ela voltou com um raminho no seu bico, revelando que já havia terra seca. Da mesma forma é aqui, né, onde estiverem os cadáveres, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então é realmente tremendo, né, essa revelação que fala sobre a volta de Cristo. Será de forma visível como o relâmpago, que ele sai do oriente e se manifesta até o ocidente. E ele enviará os seus anjos com um rígido clamor de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros
e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Né? Então, assim como nós sabemos as estações, né? Quando é primavera, verão, outono e inverno, e quando começa a acontecer os sinais, né? No outono as folhas caem, na primavera as folhas florescem, no verão as andorinhas voam para uma direção. Existem todos uns sinais, né? Todos sinais assim que revelam, né, as estações. Da mesma forma, nós saberemos que nós estamos nos últimos dias pelos sinais. Como nós sabemos que nós estamos no princípio das dores? Porque agora as coisas estão ficando cada vez mais intensas. Começou os primeiros ais. Então esses ais eles vão se intensificar a cada ano. Então aqui fala, né, no 34, Mateus 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então algumas pessoas pegam esse versículo aqui e falam, ó, essas coisas já aconteceram. Foi para aquela geração. Não, não foi para aquela geração. Essa palavra aqui é para todas as gerações, até a consumação dos séculos. Os discípulos falam, quando serão essas coisas e como será a tua vinda e o fim do mundo? É uma profecia de duplo sentido, para todas as gerações e também para o fim dos tempos. Por isso que cita aqui o profeta Daniel e todo o contexto apocalíptico. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E Jesus ele já fala isso porque muitas pessoas querem marcar datas, e isso aí é errado. Nós podemos falar das estações e alertar sobre os sinais, mas não marcar nenhuma data. Como muitos aí já falaram datas, fizeram cálculos, né? Por mais que a gente estude numerologia, né, essas coisas, né, porque o Apocalipse é um livro que fala de numerologias, ninguém sabe data, ninguém sabe o dia nem a hora. Como Cristo mesmo revela, unicamente meu Pai. Né? E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e levou a todos. Viu aqui, ó, e levou a todos. Levou a todos o quê? Para o arrebatamento? Não. Levou a todos que ficaram fora da arca, que foram levados pelo engano, pela mentira, que não acreditaram nas revelações de Deus, que não acreditaram que Deus iria fazer uma limpeza sobre a terra. Eles ficaram fora, ficaram zombando de Noé, eles foram todos levados. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Muitos serão deixados e muitos serão levados. Em um momento serão levados para o arrebatamento, na 7ª trombeta. Em outro momento serão levados pelo dilúvio do engano. Né, que eu estou lendo todo o capítulo porque é muito importante a gente ler o texto no seu contexto. E nós só podemos ler o contexto lendo do capítulo 1 até o seu final. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse que à vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Porque a nossa vida é como uma casa. Ele virá sobre cada pessoa, seja pela morte ou seja pelo fim dos tempos, quando Cristo voltar. Então aquela pessoa que falar, meu Senhor tarde virá, e começar a fazer coisas erradas, nós temos o livre-arbítrio, mas aquela pessoa que se envolver com as coisas desse mundo, ela pode ter a sua vida finalizada, né, por seguir as coisas que trazem morte, né? Porque todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. E há caminhos para o homem que parece bom, mas o final deles são o caminho da morte. Então a pessoa deve cuidar da sua casa pessoal, que é o seu templo, e sempre estar esperando a volta de Cristo, seja pela morte ou seja pelo fim dos tempos. Em verdade vos digo que
o porá sobre os seus bens, mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em um dia que ele não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então muitas pessoas agem como hipócritas, elas falam uma coisa, mas elas vivem outra. Então ele fala aqui, destinará a sua parte como os hipócritas. Não basta uma pessoa estar num templo pregando se ela está fazendo tudo errado. Ela está seguindo uma religião que é falsa, que é morta. A palavra fala que a verdadeira religião é ajudar o pobre, a viúva e o necessitado e fugir das corrupções do mundo. Ninguém vai se tornar um santo 100%, mas tem que buscar a santidade, porque sem santidade a pessoa não pode receber de Deus os sinais, né? A pessoa começa a agir como as virgens loucas. Ela perde a visão e não fica atenta, né, desses acontecimentos, né, que nós estamos vendo a cada dia, né, se tornar mais intensos. E também aqui em Isaías 24:19, a terra foi despedaçada e está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleará como bêbado, oscilará como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a sua culpa da rebeldia das nações, que jamais se levantará de sua queda. E acontecerá naquele grande dia, o Senhor castigará os poderes em cima nos céus, e os reis e os governantes embaixo na terra. Então todos os profetas, eles falaram, todos os profetas, seja eles menores ou maiores, né, não apenas o profeta Daniel, mas todos eles têm alguma palavra profética para os últimos dias, que casa perfeitamente com as revelações de Apocalipse. Então a pergunta para vocês é: será que com tudo isso que eu apresentei aqui, com essa mensagem, estamos ou não no princípio das dores?